A paz do Senhor, minhas vidas. Nesta noite, Deus tem falado comigo para mim estar ministrando um louvor. Na verdade, esse louvor já está sendo ministrado no meu coração, já não é de hoje. Mas hoje, Jesus foi falando cada vez mais, né? E eu quero estar aqui meditando na palavra de segundo a Reis, capítulo 4, do versículo 3, 4 e 5. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Então, o Senhor, ele pede para que a gente venha buscar ele cada vez mais e nos encher dele. Só que para a gente ser cheio dele, a gente tem que buscar vasilhas e encher as vasilhas de azeite, que é buscar ele, não importa as circunstâncias, pôr os nossos joelhos no pó. Muitas das vezes a gente se apega a uma mentira que é: ah, quando eu sentir vontade de orar, eu oro. Quando eu sentir animada, eu vou fazer as coisas de Deus. Quando eu ter forças, eu vou fazer as coisas de Deus, e você fica ali esperando isso. E aí você olha para um lado, olha para o outro e você não vê saída. Por quê? Porque você está se apegando ali no que você está vendo que você não tem, de vez de você olhar para o alto, para o céu, somente para Jesus e ver aquilo que você só precisa olhar para Ele com fé, que tudo aquilo que você precisa, Ele vai te dar, que é a força, que é o ânimo. Então, quando você não tiver vontade de orar, ore sem vontade. Quando você for ler a Bíblia, não espera ter vontade para ler a Bíblia. Pega a Bíblia para ler mesmo sem vontade. Vá para a igreja mesmo sem ter ânimo, mesmo sem ter força, porque Jesus é o teu ânimo. E eu te garanto que se você fizer isso, você não vai sair da mesma maneira que entrou. Se você orar sem vontade de orar, quando você terminar de orar, você vai estar ali com vontade de orar cada vez mais. A mesma coisa, ler a palavra, a mesma coisa ao ir à igreja. Quando você for sem ânimo, você vai sair dali renovada, com ânimo, com força, porque você vai entender que a sua força é e sempre será Jesus. Então, não espere ter todas essas coisas para poder fazer aquilo que Jesus quer que você faça, para se chegar a Ele, porque você só vai ter isso se você buscar, mesmo sem ver o que você não está vendo que você tem, que você sabe que você precisa. Mas quando você entender que você só vai ter isso que você precisa, que é a força, que é o ânimo, que é o vigor, a vontade de orar, a vontade de ler e o ânimo de estar na presença de Deus, quando você for, mesmo sem vontade. Então, que você entre para a porta do seu quarto, feche a porta e tenha intimidade
verdadeira, sincera com o Pai. Abra o seu coração, fale com Ele, porque só Ele pode te ajudar. Então, eu vou estar louvando este hino. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar, você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar. Jesus, ele já deu a ordem para acalmar o mar. E hoje Jesus te diz: não larga a rede. Por mais difícil que seja, não largue a rede. Porque ele colocou a rede em suas mãos. Não foi para você largar ela de lado diante das circunstâncias, mas é para você continuar fazendo a obra dele e ministrando a palavra dele e alcançando vidas para ele, porque enquanto você lança a rede, enquanto você se lança aos pés dele e vai indo de encontro aos braços dele, da onde é o seu refúgio e o seu refrigério, ele cuida de ti, ele cuida da sua casa, ele cuida dos seus e vai fazendo a obra em conjunto. Enquanto você leva a palavra dele, ele faz na sua vida e faz nas outras vidas, porque Jesus, ele opera na união, ele opera na unidade, porque nada é sobre nós, mas tudo é sobre ele, para honra e glória. Então, essa foi a mensagem, né? Esse louvor que Deus ministrou no meu coração. Uma ótima noite para todos vocês. E nunca se esqueçam, Jesus te ama e não importa a circunstância, ele está do nosso lado 24 horas, pois ele, Jesus que nos protege, ele não dorme.